Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda dessa terça-feira. Terça-feira, como vocês sabem, é dia de comportamento aqui no Agenda. Mas antes de nós começarmos o programa, nós vamos ir lá para o Paulo Baiarja, onde ele vai nos dar, assim, injeções de autoestima. Então não sai daí. Você tem dificuldade em se perceber, seus sentimentos, a maneira como você está agindo diante da vida? Pare um pouco de tanta atenção para as coisas externas e dedique uma parte do seu dia a olhar para si mesmo. O que fez ao longo do dia, o que pode melhorar, o que não saiu tão bem, não no sentido de se culpar, mas no sentido de se aperfeiçoar. Só quando a gente olha para nós mesmos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a gente consegue redirecionar o nosso caminho para onde nós realmente queremos, para que possamos começar a ser felizes. Uma pessoa que se ignora não tem como atingir os objetivos que almeja. Obrigado e até a próxima. Estamos de volta aqui no estúdio e hoje eu tenho uma turma de peso. Eu e a Cris estamos recebendo, não é, Cris? Verdade. Uma turma bacana, não é? Ah, sem dúvida. Eu estou aqui com o Giovanni Martins. O Giovanni, agora eu vou ter que dizer tudo, Giovanni. Vamos lá. Ele é conhecido aqui no programa como proprietário das Divino Design, não é? Mas ele é professor universitário, tu é palestrante motivacional, não é? São muitas coisas, não é, Giovanni? Mas uma única pessoa. Mas Bom, a Ana Cecília Corsini, que é médica, especializada em dermatologia estética. Também estamos com a Andréia, que é proprietária da Cantão Porto Alegre Iguatemi e da Coral, não é, Andréia? Que também já é conhecida aqui no programa pelas lojas. E hoje, Cris, vamos falar sobre timidez. Vamos lá. E a nossa tímida de plantão hoje é a Andréia, coitadinha. O Giovanni não tem nada de tímido, não é, Giovanni? Nem a Ana, não é, Ana? Agora eu tô com menos timidez, mas antes eu tinha muita. Mas eu entro contigo, Andréia, porque eu sou tímida. Apesar de ninguém acreditar, eu sou tímida e eu disfarço, sorrindo. Quem é que se considera tímido aqui? Eu me considero. Tu te considera? Eu já acho que um pouquinho melhorada do que eu era antes. Não, tu sabe que desde que eu comecei a gravar contigo, eu acho que evoluiu tu já muito. te soltou, não é, André? É que até onde eu entendo, aí vai pela questão profissional, né, pelo conhecimento profissional, até onde entendo, tem vários estágios e vários tipos de timidez. Claro. Né? Eu acredito, porque eu também nunca fiz uma avaliação, que a minha seja mais assim para público ou para coisas desconhecidas. Então, quando eu fui começar a fazer participação no programa, acendi a luzinha da câmera, já ficava nervosa e não conseguia falar direito. Porque assim no convívio tu não tem nada de tímida, não entre é? poucas pessoas não. Agora, quando tem uma plateia maior ou uma situação inusitada, daí trava um pouco. Mas eu já me acostumei, já fui ficando à vontade, já não é mais a já novidade. Conhece as pessoas, aqui é todo mundo amigo, não é? E daí fica tranquilo. E tu, Ana, que tu enfrentasse já passarela, já Sim. foi Miss, não é? Muitos desafios nas câmeras. E antes, Carmen, até eu não sei se a gente pode classificar a questão da timidez, dividindo também a questão da autoconfiança. Porque hoje no mundo... Acho que está interligado. Justamente. Então, muitas vezes a gente não tem aquela confiança em si para poder expressar aquilo que quer, porque a gente tem que vir no molde de ser muito correto, de falar da forma melhor possível. E quando a gente deixa o coração falar mais alto, as coisas fluem, né? No momento que eu estive na passarela, no Miss, enfim, eu acabei tendo que me acostumar com essa questão toda, né? E isso foi me estimulando para desenvolver essa parte emocional também em mim, né? Pois é, e tu, Giovanni, tem alguma coisa lá no fundo de timidez? Eu acho que, eu não sei, a Cristina depois vai poder nos dizer melhor, eu não sei se a gente consegue ser o tempo todo assim, tão desprendido. Eu tenho facilidade para falar, gosto, a minha profissão também
exige isso, ser professora, acho que Pois também, tu né? enfrenta plateias, às vezes, de mais de 200 pessoas. Sim, já tive plateia de 1000 e poucas pessoas. Eu falando em 200, 1000 e poucas. Mas eu acho que em certos momentos, em determinadas circunstâncias, a gente tem uma dose também de timidez. E até eu acho essa timidez, inclusive, ela dá até um certo charme. Tu acha? Eu acho, porque eu acho que traz algo assim, eu vou ter que descobrir, né? O que essa pessoa está pensando, que se ela está gostando, se ela não está gostando. Então eu acho que assim, alguns momentos a gente é mais tímido. O tímido, muitas vezes, ele é uma incógnita, não é, Cris? Porque tu não sabe se a pessoa está tímida ou se ela não está gostando, o que ela está pensando. Ele é uma incógnita pra gente. Porque eu acho que é fundamental que a gente entenda o que é a timidez. Tá? Começando por aí, a timidez é uma inibição social. E o que a gente sabe pelas pesquisas é que timidez ela vem com o temperamento. Uma parte, ou seja, já vem com a gente. E logicamente, como quase tudo, o nosso comportamento é multifatorial. Então, uma criança que já venha com esse temperamento, tenha pais que são tímidos, então já vai ter um reforço para isso, porque o tímido, ele teme o encontro social, porque na verdade ele imagina que as pessoas vão estar julgando ele negativamente. Que isso é uma coisa diferente do que a Andréia falou, não é? Sim. A Andréia falou da timidez frente ao desconhecido. Sim. Não, é que o que a Mas não Andréia deixa falou... de ser um pouco de medo de julgamento, não deixa de ser um pouco de autoconfiança, como a Ana também comentou. Eu acho que tem um envolvimento, né, de todas as coisas. É que a gente tem que diferenciar da ansiedade social. Um pouco de ansiedade social todos temos, né? Como a Giovanni falou, em alguns momentos a gente tem situações de timidez, a gente pode ser uma pessoa mais descontraída no pequeno grupo, e no grande grupo pode temer essa crítica. Só para a gente entender, voltando para lá, porque eu vejo que isso é muito importante. Então, pais que são muito severos, agressivos, críticos ou até muito frios, não respondem, não interagem com a criança, entendendo que o primeiro núcleo de formação da nossa autoestima são os pais, pode realmente agravar aquela questão do temperamento que aquela criança já veio. Então ela tem um pouco de traço na personalidade. Sim, que ela nasce tem um traço, com esse traço de timidez. que a gente chama de temperamento. Tá. E aí, em função de como ela é criada, seja os pais, sejam os cuidadores, e até pelo meio ambiente, as experiências que essa criança vive, isso pode agravar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que já tenha um temperamento mais tímido e que na sua família tenham questões graves em que ela se sinta envergonhada, por exemplo, pessoas que pertencem à família de alcoólicos, outro tipo de droga-adição, que a criança fica com muita vergonha do que se passa ali, ela, por uma defesa, acaba se fechando. Porque isso é fundamental que a gente entenda. Os nossos comportamentos, eles têm como objetivo nos proteger. Então, aquela criança se protege da inserção social, porque aqui na base ela se sente muito angustiada por uma questão objetiva, externa, verdadeira. E o que a gente sabe é o contrário, crianças que têm o temperamento tímido, mas que elas têm pais, como a gente chama, validantes, que atendem a criança, respondem a criança com gentileza, de forma adequada, afetivamente, são crianças que são mais incentivadas ao enfrentamento. Isso sempre acontece dentro da família ou pode ser também em função dos amiguinhos da escola? Na verdade, né, Carmen, como eu estava dizendo, é multifatorial. Tá? Então, são os pais
e os pares, né? Os amiguinhos da escola, o ambiente, as experiências que essa criança tem vivido. Mas o que a gente sabe, que a criança, quando tem pais muito continentes que cuidam dela de forma adequada, ela pode sofrer isso na escola, mas ela tem mais condições de dizer, de contar isso Sim. em casa, porque a criança que sente que não tem o que a gente chama de uma base segura, ela vive essas coisas na escola e ela se fecha, porque ela percebe, ela intui que ela não tem para quem reclamar. E ela vai cada vez se fechando mais, porque ela teme que na exposição ela vai ser ridicularizada, vai ser criticada, que é diferente de timidezes que a gente tem, né? Naturais, uma certa ansiedade, porque é fundamental que a gente veja. Claro. Nós convivemos com o grupo, a gente quer pertencer, então a gente tem um temor de não agradar, de errar, de não estar com a roupa adequada. Então esses níveis são super aceitáveis. E também outra coisa, é muito comum também, em alguns momentos, por exemplo, o adolescente, o adolescente que está passando por todas aquelas transformações. Sim, ser um momento da tua vida. Exatamente, fases mais tímidas. Hoje a gente vê, às vezes, crianças pequenas, quando estão começando na interação social, elas ficam bem tímidas, vão ao aniversário, ficam agarradinhas do lado da mãe. E é fundamental que a gente aceite. E não fique já julgando, colocando rótulos. Tu é um bicho do mato, vai para lá. Porque normalmente que os pais exatamente, fazem. mas isso, ao invés de ajudar, tem um prejuízo enorme. Vamos aceitar, daqui a um pouquinho a criança vai se desprender e vai. E isso é tão importante, o pessoal que já tem pesquisas americanas, que eles fazem aquelas pesquisas através de exames, dizendo que os tímidos têm uma ação maior do lado direito do cérebro. Mas claro, a gente está falando em casos mais importantes, né? Então, uma coisa é a timidez, que ainda é uma situação, um comportamento que é passível de ser trabalhado. Como a gente estava falando, muitas vezes as pessoas se sentem mais seguras, porque o tímido, ele realmente tem medo. A timidez pode acontecer em função de alguma coisa traumatizante que aconteceu com a criança? Eu vou te dar um exemplo. Sim, dá um exemplo, cara. A André, eu não sei se tu teve algum momento na tua vida que aconteceu alguma coisa e a partir dali tu ficasse tímida. Eu acho que um episódio único assim, não. Eu tive na escola, eu era pequenininha. Sim. E nós fomos fazer uma apresentação para toda a escola, que era uma dança assim com roupa de abelha. E eu perdi a saia no meio eu fiquei encolhida e todo mundo caiu na gargalhada. E eu me senti muito ridicularizada. Sim. Claro que hoje a gente olhando. Sim. E depois daquilo eu fiquei com problemas para me apresentar em público. Quando me chamavam na escola, na frente, assim, já subia um vermelhão. Por isso eu me considero tímida. Nesse sentido, mas eu tive um acontecimento assim bem pontual. É como eu estava falando, né? Cada um de nós tem algumas predisposições que já nascem com a gente. Então, provavelmente tu já tinhas alguma predisposição e nesse evento traumático que a gente tem que entender, e isso que tu está dizendo é fundamental, até quem está em casa tem que entender. Isso não foi nada. Não, os pais têm que validar. Claro. Foi porque para uma criança exatamente, sentar, é uma coisa muito importante. Então, isso provavelmente, Carmen, bateu em alguma questão que já estava uma predisposição já exatamente, porque isso é muito rico da gente ver. Nós três podemos atravessar aqui a rua e podemos nos deparar com um acidente. Cada um de nós vai ter uma reação diferente, porque a gente reage conforme o nosso emocional, que cada um de nós tem diferente, né? Entendendo que o nosso emocional é o somatório do que veio com a gente, das experiências que nós tivemos, dos acontecimentos na vida. Giovanni, me diz uma coisa, eu assisti uma vez uma palestra tua, onde tinham muitas pessoas e tinham pessoas extrovertidas, introvertidas, e lá pelo meio da palestra já estava todo mundo dançando, todo mundo solto.
sem bebida nenhuma. Como é que tu consegue isso? Hein, Giovanni? Eu acho que, como a Cris falou muito bem, a gente, ser humano, hoje tem uma necessidade de viver em grupos, né? A dinâmica de grupo é uma coisa que me fascina muito, eu né? também acho porque a gente acaba entrando numa sintonia sem perceber. Aquele ditado que diz assim, me diga com quem tu andas e eu posso te dizer um pouco sobre a tua pessoa, eu gosto muito, porque quando a gente está num grupo, Carmen, a gente acaba fazendo coisas que nós não percebemos. A gente diz que vai se contagiando, então assim, até o mais tímido daqui a pouco, assim, tem um dançando, tá o outro dançando. Assim, eu começo a experimentar um lugar que às vezes é um pouco estranho, pois mas porque... as pessoas estão fazendo. Se as pessoas estão fazendo, corro o risco de ser menos criticado. Como eu fui de espectadora, né? Eu pude observar bem as pessoas que estavam ali. E tu via assim, muitas pessoas que começaram encolhidas, não é? Na metade já estavam interagindo e estavam fazendo tudo que era proposto. Como era sobre comunicação? Eu não sei, como é que a pessoa que está ali palestrando, que no caso era tu, como é que ela consegue fazer as pessoas reagirem assim? Eu acho assim, a primeira parte assim, da palestra tem uma parte que é a gente criar uma empatia com o público, ou o público criar uma confiança. Esse cara não está aqui para me fazer de ridículo. Então, se ele vai propor alguma coisa, ela é fundamentada em algo que pode me ajudar, mesmo que seja naquele momento pontual, que é uma relação de confiança, mesmo que muito rápido. Claro. Pá, botei o olho, gostei, esse cara me traz alguma coisa, esse palestrante, me falou algo que me tocou, então as pessoas começam a se identificar. Então, a partir daquilo, as pessoas vão começando a experimentar alguns lugares, assim, né? Eu acho que essa é uma palestra até sobre comunicação, como é que a gente se comunica, o corpo comunica, os nossos olhos comunicam, né? E que até tu entrasse curvado, não é? Isso, eu entro na palestra assim, meio que tremendo, bravo, dizendo, cheguei atrasado, vocês me desculpem, mas esse trânsito, aí derruba alguma coisa, as pessoas ficam muito olhando assim, né? E aí eu começo a reclamar muito, eu disse, olha, eu só vim porque eu já tinha recebido, senão não ia vir. E as pessoas ficam mirando, alguns começam a cochichar entre si, né, falar. E aí eu digo, bom, quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós reclamamos para poder nos defender? Quem sabe, será que eu estou reclamando do trânsito, eu estou reclamando que eu estou com medo de estar aqui com vocês? E as pessoas já começam a rir, já começam a participar. Também, não é? Eu acho que esse é um fator muito legal, assim, a gente poder gerar um ambiente de confiança para que as pessoas possam interagir. Quando nós estávamos falando sobre isso, o que me veio na cabeça? Quem é que é super extrovertido no primeiro dia de trabalho? O primeiro dia de trabalho é uma cena horrível, gente. Tu chega num lugar que tu tem que ser competente, tu não quer fazer nada errado, e ao mesmo tempo tu está sendo avaliado, está todo mundo te olhando, né? Então tem uma pesquisa que diz que um dos dias mais difíceis das nossas vidas é o primeiro dia no trabalho, né? Então, aí entra aquela tolerância do grupo aceitar, de tu ver como é que o grupo interage, de tu sentir confiança na tua liderança. Tu é acolhido por alguns, não acolhido por outros, né? E isso tudo que me chama a atenção, que eu acho que a gente tem que cuidar muito, por exemplo, apertei a mão da Cris, ela não me olhou no olho, é cínica. Isso é um estereótipo que não ajuda, né? Fulano não aperta a mão com firmeza, não tem caráter. A criatura às vezes está ali por dentro, não sabe nem o que vai fazer, tremendo. Quanto mais ela diz que tem caráter. Quantas pessoas já me olharam no olho, já apertaram a minha mão? E não tem caráter. E depois, né, a gente vai descobrir, não tinha caráter. É bem isso, nós vamos para um break comercial ligeirinho, gente. Mas nós já voltamos, não sai daí.
volta falando hoje sobre timidez. Completa, Giovanni, o aperto de mão. Né? Então são estereótipos que eu acho que a gente tem que cuidar muito, né? Porque a gente acaba não se ajudando, né? E não ajudando a outra pessoa numa relação que poderia ser facilitada. Então eu acho que isso é uma questão muito importante, a gente cuidar, né? Vamos dar um tempo para que essa pessoa possa criar uma relação comigo, possa eu conhecê-la mais, ela me conhecer. Então, se a gente puder ter muito esse cuidado, eu acho que é fundamental no intuito de ajudar também, né? A relação, porque eu não acredito que a gente ajuda a outra pessoa. Eu acredito que a gente ajuda a relação, se a relação tá boa, eu me beneficio e tu te beneficias, né? Acho que mais ou menos assim que eu fico pensando. Essa questão da confiança que você estava comentando, eu tive uma experiência no ano passado. Fiz um curso de imersão de um final de semana, que é um curso de PNL, e dentro das vivências, o sábado, que foi do final de semana, foi um dia que eles botam... Com que finalidade que tu fizeste? Autoconhecimento. Autoconhecimento, eu acho que é bem interessante. E só não vou fazer propaganda, mas eu achei maravilhosa. Mas eles fizeram várias vivências e que faz a gente botar pra fora muitas coisas que sente, boas e ruins, enfim, que é pra se autoconhecer realmente, né? E pra isso tem muitas técnicas, e se não fossem as técnicas não seria possível. Com certeza. E tem um certo momento que eles querem fazer a gente relaxar de tudo aquilo que se passou no curso, né? E eles começam a colocar umas músicas bem divertidas, inclusive no meio tem algumas músicas infantis, até Xuxa, sabe? E eles dizem, fiquem soltos, e aí se cria uma roda grande, todo mundo fica se olhando, alguns vão relaxando. Eu, que sou tímida, tava tão bem naquele momento, e com mais de 60 pessoas no curso, quando eu vi, eu tava lá no meio da roda, pulando, dançando, puxando outras pessoas para o meio da roda, que é a questão da confiança. A gente se sente tão à vontade no ambiente, apesar de não ter ligação nenhuma com ninguém ali, né? E eu tava lá me divertindo bem solta. Então ela é uma ex-tímida. E existe aquela pessoa que não era tímida e se torna tímida? Olha, eu pensaria que isso é uma questão mais situacional. Sim. Como eu acho que o Giovanni estava colocando muito bem. Pode ser uma pessoa que seja mais descontraída, mas ela apresenta um comportamento situacional por ela estar se sentindo muito temerosa de alguma coisa. Claro. Mas no geral, não. Mas pode que ela apresente um comportamento mais fechado pelo temor. Claro. É o que nós estávamos comentando, Carmen. Então, quando eu era criança, eu era uma menina muito desinibida. E depois, quando eu entrei na fase da faculdade, acabou que eu fiquei tímida. Pelo fato, talvez, da cobrança que o mercado nos gere. Então, isso acabou meio que me... Será que eu estou com minha autoconfiança? Eu vou te dizer assim, Ana, eu imagino que no caso da Ana, a Ana... Ela foi Miss, que ela é uma mulher muito bonita, não precisa nem dizer que todo mundo está vendo. Eu acho que uma mulher também muito bonita, ela é muito cobrada por ser competente, por ser bem informada, eu acho que se sente cobrada e parece que tem que dar conta de tudo. Não digo que não é só a beleza. Mas não é porque existe aquele rótulo, é bonita, não tem capacidade, não tem competência, não é? Infelizmente. Sim. Talvez, eu acho, não sei se não é também em função disso, né? Sim. Pode ser, pode ser. Que tu vai tomando consciência da tua beleza. Pode ser. E a questão do concurso daí veio justamente para tirar essa rotulação que eu estava tendo, né? De ter que ficar me comportando de certa maneira que dentro de mim antes não era. Então isso pode acontecer também, né? Com uma questão situacional. Mostrar que as pessoas bonitas também podem ser competentes. Ela é uma médica super competente. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas eu acho que é uma cobrança que se faz, não é? Muito. E é fundamental que a gente veja que não tem outro jeito, claro, que como nós estamos falando aqui, a pessoa tem que ter uma base segura para fazer um enfrentamento, que foram o que vocês duas fizeram, né? Vocês fizeram um trabalho, tu, né, nesse trabalho de grupo, tu de alguma forma também indo para o concurso, se expondo, porque a questão da melhora é através da exposição.
Claro. Mas tem que ser uma coisa gradativa e a pessoa tem que sentir um ambiente de confiança. Que eu achei, Giovanni, que o fato de tu teres entrado bem atrapalhado é uma super técnica, porque tu não entraste assim soberbo, eu sou perfeito. Então as pessoas se descontraíram, ele entrou já todo... Não, ele entrou até corcunda. Então, mas isso foi bom, porque mas ele deu uma descontraída. Ah, ninguém ali ia ser cobrado da perfeição. Ao contrário, tu entraste rindo meio de ti mesmo. Isso eu vou dizer para vocês, eu acho que é fundamental, a gente trabalha muito isso com as pessoas. É fundamental que a gente possa rir da gente mesmo. Dos erros que a gente comete, das atrapalhações, seja a gente fica tão melhor, não muito melhor, seja nas atrapalhações que a gente vê. Não te exigimos. Exatamente. Sim. É aquela coisa, Carmen, como eu digo, não se levar tão a sério. Às vezes a gente pode ser um motorista que já dirige há tanto tempo, mas eu brinco, às vezes dá aquele momento de bobeira, a gente, sei lá, riscou o carro num lugar, ou esqueceu um aniversário, ou... sei lá, foi com um sapato de cada cor. Então, uma rir, gente. Eu acho que esse é um grande segredo, não te levar a sério. Acho que sim. Isso não desqualifica, né? Eu acho que quando a gente aprende a lidar com essa situação, ela te qualifica para te aprender a suportar algumas coisas, inclusive, né? Sem dúvida. Isso me lembra um pouco de um autor que eu adoro, um filósofo francês, o Gilles Deleuze, que diz um pouco do possível, se não o sufoca. É verdade. E o que é o possível, às vezes, né? É a gente se atrapalhar, é a gente rir da gente, mas a gente tem que suportar. Eu acho que tem uma questão que a Ana trouxe do início, que eu adorei. Quando a gente vive numa sociedade que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, fazer tudo bonito, tu tem que ser extremamente, assim, agradar a todos, né? E todo mundo tem que te ver bem, tem que te elogiar o tempo todo. Então, assim, isso é muito pesado, a cobrança é muito E aí, às vezes, ali uma timidez, eu não sei, ou uma fobia social, não sei o quê, mas que nos deixa altamente inseguros, né? Sim. Porque se tu... Bom, vão ter que me aceitar como eu sou, um pouco mais ser humano e um pouco menos montado, mas que parece que as coisas também tendem a fluir um pouco melhor, né? Sim. Mas às vezes parece, não sei o que vocês acham, parece que isso é fácil falar, mas... É fácil falar. Praticar. Tu te lembra a primeira vez que eu falei em público, assim, para um público, eu estava com ele, que nós somos mestres de cerimônia lá no La Salle. Sim. Tu te lembra? Sim. Foi um... Eu fui mais porque eu sabia que se eu me enrolasse, ele ia estar ali. Eu fui me apoiando nele. E tu foi te apoiando em quem? Eu fui me apoiando não foi. Por que eu não fui sozinho? Então, bem, esse cara precisa apresentar um evento no La Salle, tinha acho que umas 600 pessoas. Tu vem, vou. Então, assim, se dá errado, dá os dois juntos, se dá certo, dá os dois juntos, né? Depois nós apresentamos nós apresentamos um outro, não é? Que foi muito engraçado, porque nos entregaram um monte de coisa para ver. E o Giovanni sumiu com tudo e disse só o essencial. Me deu um pânico, porque eu olhei aquilo, era o nome de fulano e Beltrano e não sei o que. Eu disse, cara, vamos acabar com tudo isso, eu vou falar o que eu quiser. Depois, claro que a pessoa reclama. Claro que daí eu já entrei assim, né? Faceira, porque a metade daqueles nomes eu tirei. Ele disse, é muita coisa pra gente falar. Muita coisa, é muito chato, então vamos abreviar essa festa. E no final das contas deu tudo certo, não é? Certo. Mas eu fui apoiada na confiança que eu tinha que tu ia me salvar ali. Mas eu acho, aquilo que nós estávamos apoiando a nossa relação, que a gente sabe que um não ia deixar o outro mal. Isso é importante. Se outro falasse uma coisa errada, eu não ia ter condições. Acho que não ia não. Eu acho que é aquela relação, por mais que não saísse perfeito, mas um ia ajudar o outro e vambora, né? Que é a mesma coisa quando a gente grava, não é, André? Desculpa que eu te interrompi. Quando a gente grava, eu sempre digo assim pro cliente, ele diz assim, ai, tá, e se eu... Pode deixar que eu te salvo, né? E ninguém percebe, não é? Então, isso dá uma segurança e uma confiança, não é? Sem dúvida. E daí tu deslancha e vai, né? Outra coisa que eu acho importante é a gente não criar expectativa demais da situação antes do Com momento, certeza. né? Tipo assim, a gente combina a gravação, vou ficar 3 dias antes pensando tu sofre por antecipação, vai ser, né? Vai ser. É óbvio que na hora eu vou estar tão ansiosa e nervosa que vai dar errado, né?
Então, se a gente deixa as coisas acontecerem e fluírem ao natural, do que já flui, do que já é a nossa rotina, é tão mais fácil, né? Fica tão mais leve. Tu sabe que eu tenho, assim, uma técnica que funciona. Quando eu falo com um cliente, que eu digo que eu vou gravar, e ele diz, mas eu nunca gravei, eu vou ficar nervoso, não sei o quê. Assim, não perde teu tempo ficando nervoso, porque é uma bobagem, porque a gente repete quantas vezes precisar, e se na hora também tu não quiser gravar, eu gravo por ti. E daí eu chego, a pessoa sempre grava, porque ela sabe que ela tem aquele recurso, não é? De que se ela não conseguir gravar, tem outra pessoa que vai fazer. Então, isso faz com que ela não se preocupe até chegar a hora da gravação, porque para muitas pessoas é uma coisa difícil. Não é pra gente, que é o dia a dia da gente, não é problema nenhum, né? É que entra muito, Carmen, dentro do que o Giovanni trouxe, assim, essa preocupação exagerada com a perfeição. Primeiro, que a perfeição não existe. Segundo, dentro da linha da perfeição, jamais a gente vai agradar todas as pessoas. Às vezes a gente agrada umas, não agrada outras. Isso é o que a gente mais trabalha. Nós vamos agradar algumas pessoas, outras nem vão saber que a gente existe. É verdade. E outras vão achar que a gente é ruim, de que a gente possa aceitar. E quando a gente tem que estar com a cabeça muito boa para aceitar que outros vão achar que a gente é ruim. Mas é realmente, Carmen, mas isso são princípios. Tem que ter uma autoestima muito... Mas é que isso se trabalha com as pessoas. Por isso que eu estava dizendo, se aquela criança tem pais, cuidadores, enfim, que pode ir trabalhando isso com a criança, por exemplo, não tem problema que esse coleguinha não queira brincar contigo, tem outros coleguinhas, a criança vai desenvolvendo um emocional com mais defesa para suportar essas situações de vida que todos Agora temos. Hoje, não é, Cris? O que a gente percebe? Tudo é tratado como bullying. Sim. Tudo. Quer dizer, se uma criança olhou para outra e disse assim, como tu tá feia hoje, já é bullying. Sim, é que aí nós estamos sendo E a criança não fica preparada para enfrentar essas situações, para se defender, não é? Para entrar para briga, porque tudo é bullying. E daí os pais tomam conta da situação e o preparo da criança, onde é que fica? Zero. E aí entram esses profissionais que não têm a mínima tolerância à frustração. E nós sabemos que a tolerância à frustração é fundamental para que a gente tenha um emocional maduro. Claro. Porque a vida é feita de frustrações. Então, o que eu vejo, até bem dentro disso que o Giovanni estava dizendo, que a gente vive um mundo além de perfeição, das pessoas terem uma expectativa de que o mundo é tudo rosa, tudo maravilhoso. Não, o mundo não é nem só ruim nem bom. Não, e a frustração te fortalece. Exatamente, o mundo é feito de questões muito bacanas e outras nem tanto, mas essa é a realidade. Então, se a gente vai numa expectativa de que é tudo ótimo, o pai e a mãe resolvem tudo, é bastante possível que essa criança, esse adolescente, vai realmente ter muitos problemas de interação. Com certeza. Ou até se tornar um adulto com pouca capacidade de defesa. Então, é fundamental os pés na realidade. E que a gente possa realmente se aceitar, né? Sei lá, se a gente ou é alto, ou é baixinho, ou é mais atrapalhado, e que a gente possa até rir disso. Eu gosto muito, gente, de usar alguma coisa que eu uso muito com as pessoas que eu trabalho, que eu digo assim, vamos acusar o golpe. Por exemplo, se eu vim com um sapato, eu me enganei, vim com um marrom e outro preto, e eu vou dar uma palestra como o Giovanni, uma aula, eu digo, pessoal, olha, eu me enganei, vim com um sapato preto e outro marrom. Não é nenhuma técnica, tá? Fui eu mesma, né? Que me enganei, eu já começo a rir. E pronto. Fica mais natural. Vamos denuncia antes para não esperar todo mundo ficar olhando, comentando e te julgando por alguma situação. Tu já fica assim, o que será que estão falando? O que estão falando? E a gente mesmo se descontrai, assumindo o golpe. Sabe que uma vez eu saí para jantar no sábado, ali no Bourbon, e tinha duas botas idênticas, só que uma era verde, a outra era uva. Sim. E eu não saí com uma bota de cada cor e não me dei conta. E quando eu estava no meio do restaurante, meu marido disse assim, tu te deu conta que tu veio com uma bota de cada cor? Eu disse, bom, o que eu vou fazer agora? Eu só posso achar graça, porque senão eu vou sumir daqui, né? Então, eu acho que esse negócio da gente
se divertir com as situações, eu acho que ajuda muito, não é? A gente se descontrai, pelo menos. Acho fundamental, Carmen, a gente realmente relaxar, poder se divertir, porque tu queres ver, existem muitas óticas sobre o mesmo fato. Com certeza. Talvez se eu estivesse sentada lá no Bourbon... Tu ia achar que eu estava fazendo moda. Exatamente. Olha lá, Carmen, agora é moda. Botou trocada. Não, eu consegui sair com uma bota de cada cor. Ainda mais se estivesse combinando com o look inteiro. Pois é, tu já imaginou? O que é que vai Não, ter? ela sabe o que tá fazendo. De vanguarda. Que marca será que vende sapatos de 2 cores? Idênticos. E acontece, então daí tu não tem muita saída, tu tem que te divertir com aquilo, não é? E é isso que eu digo. Eu, pra mim, no meu caso, assim, ó, eu tá rindo das coisas, isso me ajuda muito na hora da timidez. É a maneira que faz com que eu me descontraia. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não, Ela eu já não me tenho conhece. dúvida que o humor, ele é uma grande saída para Não, e várias tu assumir, né? situações. Tu sabe que eu percebi que uma das coisas que ajuda também é, por exemplo, tu tá nervosa, se eu tô aqui assim, ó, tu admitir isso. Poxa, eu tô nervosa. Isso aí. Aí eu tô tímida. Isso ajuda 50%. Sem dúvida. Tu assumir Eu acho, isso. no caso, uma coisa muito importante, a gente poder falar daquilo que a gente está sentindo, né? Por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Eu trabalhei muito tempo com RH, e tu vê profissionais excelentes, com currículos maravilhosos, mas que não conseguem falar naquela hora, né? Então, se a pessoa puder chegar e dizer assim, olha, eu não sei nem o que falar, eu tô muito nervosa. A pessoa que está ali contigo, ela pode até te ajudar. Sim, Então, claro. então eu vou te fazendo umas perguntas, porque o que a gente faz, dependendo do cargo, a gente olha mesmo para a pessoa e diz assim, me fala um pouco da tua experiência. É. E a pessoa não sabe assim, né? Trava, por onde ir, o que vai tímido falar. Eu já trava, tem pessoas sem de dúvida. pingar suor, assim, né? E aí, se o entrevistador ou a pessoa que está naquele processo seletivo não é bem preparada, ela já cria um estereótipo. Nossa, isso aí não conseguiu nem falar aqui, mas E às vezes tu tá perdendo um excelente profissional. Mas nós vamos ter que ir para um break comercial, gente. Já voltamos. Estamos de volta e hoje falando sobre timidez aqui no comportamento. Muitas vezes o tímido acaba passando por antipáticos, Sem dúvida. Snob. por snobs, não é? Arrogante. Falso. né? Isso é muito comum, não Mas eu é? sofri muito na minha adolescência e início de vida adulta, porque eu, na minha fase muito mais tímida, a gente fica muito envergonhada de encarar as pessoas, de olhar nos olhos. Então, quando vai ter uma interação, olha para os lados, não encara, ou cumprimenta e já desvia, e as pessoas acabam nos tratando como alguém arrogante. Isso nem sempre é visto como timidez. Como uma timidez, não Não é é? enxergada. Então, por diversas vezes e por muitas situações, eu sofri isso há alguns anos atrás. Isso eu acho que até às vezes é uma defesa, não é? Que o tímido tem. Claro Como que se é ele uma colocasse um defesa. escudo na frente e a gente não sabe É uma que por trás daquele escudo está uma pessoa
dócil, que está ali louca para se relacionar, mas que está com receios, não é? É uma defesa. Isso tem tratamento? Tem, Carmen, e é fundamental que a gente distinga a timidez da fobia social. Sim, são coisas completamente diferentes. A fobia social é o grau máximo, daí daquela pessoa que... Sim, daí já é uma patologia, uma patologia, não é? É diferente do timidozinho exatamente, como André. Exatamente. Então, sim, tem tratamento. A gente, na verdade, era o que a gente estava conversando aqui. No tratamento, a gente trabalha com a pessoa esses aspectos de como é que ela pode se enxergar, de será que as pessoas estão olhando tanto para ela quanto ela imagina, porque, na verdade... Não, tu te sente o centro das atenções. Exatamente. Tu entra num lugar, parece que tu está toda errada, tá todo mundo te olhando. Isso. E tu tem vontade de sair correndo. Tu viu como eu sei tudo? E aí esse é o pensamento que tem que justamente cuidar. E a gente está passando, tu é mais um ali. Então, se tu entra num lugar, tá todo mundo te olhando, daqui a pouco facilitar o pensamento, estão me olhando porque eu também tô bonita. Exatamente. Não, a gente sempre acha que tem alguma coisa errada. Eu tenho vontade de sair correndo. Eu tava pensando, Carmen, assim, André, né? O tímido também tem inúmeras vantagens. São pessoas reservadas. Quando elas falam, geralmente todo mundo presta atenção. Sim, porque tu acha que o tímido está escondendo alguma coisa, algum conhecimento. Quando eu trabalho com desenvolvimento gerencial, eu observo muito isso. As pessoas mais reservadas, quando elas falam, são as pessoas que são mais escutadas. É verdade. Porque elas, quando falam, geralmente elas vão trazer, porque são muito observadoras. Isso é verdade, né? Elas têm um senso de observação muito grande, porque eu estou falando e quando tu está falando não consegue observar tanto, né? Então se a gente vai aprendendo também a usar o que as pessoas têm de melhor, né? Exatamente. Nossa, um casal pode ter um tímido, o outro falante, um observa, o outro fala, e tu vai estimulando para que ela fale, e tu vai estimulando para que ela observe mais. Mas é que a gente tem que sair das caixinhas, tem que ser tudo igual, todo mundo tem que ser falante, todo mundo tem que se expressar muito bem, né? Tem pessoas que se expressam menos, não quer dizer que não se expressem bem. Eu acho que isso é muito... É diferente, né? Então, quando tu traz um ponto de vista, de repente, não estou dizendo que é sempre, mas ele pode ter um ponto de vista um pouquinho mais, uma observação mais aprofundada. E aí a gente suportar isso, né? Trabalhar com isso. Tu sabe que eu acho que a timidez, muitas vezes, também ela pode ser atraente. Nossa. Tu vê aquela pessoa que tu não sabe o que ela pensa, não é? É uma coisa que muitas vezes atrai, não é? Por exemplo, assim, no caso de tu te interessar por uma pessoa, se tu não sabe muito bem o que ela está pensando, tu quer descobrir o que é, tu quer descobrir como é que ela é, muitas vezes eu acho que é atraente, né? Pode ser, mas pegando o gancho do que o Giovanni falou, que eu acho bem importante, é realmente a gente mudar esse foco, não sair carimbando a pessoa numa primeira vez, rotulando, e dali a pessoa não sai, para uma visão muito mais respeitosa. Cada um tem a sua individualidade, daqui a um pouco o André pode ser não tão falante, mas não é errado, ela é uma pessoa mais observadora. Claro. Pode ser que a Ana Cecília seja mais falante e que essas diversidades fazem parte do nosso grande enriquecimento. Então eu acho que essa é a grande questão da vida, não querer achar que todo mundo tem que caber naquela caixa, seja em termos estéticos, em termos emocionais, em termos de comportamento. Isso é muito falado hoje e eu acho que as pessoas estão mais abertas para essa aceitação, de tu aceitar o outro como ele é, seja fisicamente, seja intelectualmente. Hoje as pessoas estão mais prontas para aceitar isso. Mas isso é hoje, há um tempo atrás não era assim. Eu te diria assim, Carmen, que eu acho que hoje as pessoas estão mais abertas. Prontas, eu acho que é um otimismo, assim, que eu também... Eu sou otimista. Eu sei, eu também sou, Carmen, otimista, mas eu prefiro pensar assim, as pessoas estão mais abertas. Porque esse trajeto dos rótulos... Sim, existe um movimento. Existe um movimento. É isso. A gente percebe isso. Existe um movimento. Não é que as pessoas estão aceitando todas as diferenças. Eu de novo te digo, assim, eu acho que as pessoas estão mais abertas. Pelo menos elas estão vendo assim, o mundo não é como
a gente gostaria. Eu acho que como a próxima geração ela vai estar pronta. Isso eu não sei, não posso te dizer ainda. Viu como ela é? Ela é com o pé na realidade. A gente quer ser otimista, a gente quer achar que tá tudo ficando bom. Daí ela puxa a gente pra realidade. Mas acho que essa é uma perspectiva muito legal, né? Inclusive para os pais, assim, que tem os filhos, às vezes eu vejo, a gente diz, né? Os pais dizem, não sei de onde saiu isso, né? Porque sai tão diferente, né? Então, assim, como é que a gente pode, daquela diferença, fazer uma relação que pode até se complementar, né? Isso é muito bacana. Eu fico pensando na área da beleza, né? Hoje a gente vive em busca da beleza, né? A beleza... E os recursos são os recursos estão aí, hoje em né? dia é feio quem... E como é que a gente pode usar ele para nos facilitar, né? Não para dizer assim, eu tenho que ficar parecido, eu vou chegar lá e vou dizer, doutora, eu quero ficar igual o Brad Pitt. Sim. Gente, ela vai dizer, nasce de novo, desgraçado. Não vai acontecer. Como é que a gente pode, dentro daquilo que a gente já tem, né, poder melhorar? Aí acho que aquilo que vocês falaram é a autoaceitação, que vem, eu não sei se é o autoconhecimento, né, mas que eu acho que traz uma função importante para a gente viver mais leve, né? Eu penso que passa, Giovanni, pelo autoconhecimento, porque assim, muitas vezes eu trabalho em conjunto com vários médicos, e o médico que consegue fazer uma avaliação profunda, muitas vezes vê que o que a pessoa está precisando naquele momento não é uma intervenção. Porque muitas vezes a pessoa está num momento crítico de vida, numa separação, e a pessoa, ela acha que se ela mudar o nariz, se ela mudar alguma coisa, isso vai resolver. Não que eu seja contra. Né? Eu acho que se as pessoas se sentem bem, mas é fundamental que a gente avalie junto à pessoa qual é a resposta que a pessoa está procurando. A expectativa, né? Isso é muito a legal. expectativa. Que às vezes não está no externo, né? Não. Justamente, totalmente no interno. Exatamente. Mas isso tem um pouquinho de maturidade também, dependendo do caso, Com né? certeza. Do autoconhecimento também pode ter muito de maturidade, mas alguns outros casos como esse, eu acho que talvez de uma ajudinha, de um tratamento, né? Para ver ou para tentar entender o que está faltando ali dentro. É verdade. É por isso que é bem importante que a gente faça um trabalho conjunto, tá? Para poder avaliar realmente o que vai dar resposta para aquela pessoa. O tímido em excesso, ele tem autoestima baixa? Sim, Carmen, ele tem autoestima baixa, o tímido em excesso. E aí é aquilo que a gente falava, provavelmente ele também foi aquela criança que ouviu muita crítica. Muito dentro do que o Giovanni estava dizendo, porque isso é fundamental da gente entender. Sei lá, o pai é médico, a mãe é médica ou engenheira, bom, daqui um pouco aquela criança quer ser modelo, diretor teatral, pode querer ser uma pessoa que trabalha com cinema, ou até talvez não querer fazer uma formação universitária. Então, muitas vezes os pais têm muita dificuldade de aceitar como assim, meu filho tem que ser parecido comigo, quando a gente sabe que justamente é o contrário. Então, se há um excesso de críticas, não há uma validação por quem aquela criança é, ela vai ficando com a sua autoestima muito afetada. Para nós finalizarmos, indo para um outro extremo, aquela pessoa que onde a timidez é uma patologia, que ela é exagerada, ela acaba comprometendo no trabalho, para aquela pessoa crescer, tanto profissionalmente quanto socialmente. Para tudo isso existe uma luz no fim do túnel, não é? Existe tratamento para essa pessoa se inserir no mercado de trabalho e também na vida social, não é? A gente sempre costuma dizer assim, que no momento em que algum tipo de característica ou comportamento está interferindo no convívio com a sociedade, no desempenho de trabalho, a pessoa deve buscar um tratamento. E hoje em dia nós temos tratamentos bem eficazes contra a timidez exagerada, a fobia social, é um quadro plenamente tratável. É muito tratável isso. Então, e se os pais percebem isso já na criança, quando ela começa a vida escolar, já começa a perceber alguns sinais
Tu acha que já deve começar o tratamento ou tu tem que ver como é que a coisa se desenvolve? Olha, Carmen, eu acho que o termômetro que a gente pode pegar é o sofrimento dessas crianças e ou pais. Porque muitas vezes os pais percebem, os pais estão sofrendo, podem buscar ajuda. Muitas vezes o que a gente faz é só uma orientação aos pais. Claro, a gente vê a criança, faz uma orientação breve e a criança vai viver a vida de novo, como eu digo. Porque a vida não tem que ser uma eterna terapia. E muitas vezes não. Às vezes, se aquilo é uma situação passageira, pontual, não tem um maior sofrimento por parte da criança e dos pais, eu acho que a gente pode aguardar. Mas o termômetro é o sofrimento das pessoas. Não custa. Tudo que a gente pega de início tem um melhor prognóstico. Claro, e os pais têm que estar atentos, não Sem é? dúvida. Porque hoje em dia, com pai e mãe trabalhando fora, tu acaba chegando em casa, na hora que teu filho já está cansado, que já tomou banho, muitas vezes tu não enxerga muitas coisas, não é? Então, tu tem que estar muito atento para poder pegar essas... para poder enxergar isso E poder querer evoluir também, né? Porque Claro. muitas vezes, por exemplo, um pai e uma mãe que quando os pais não falavam que ela era bonita, enfim, que não estimulavam ela repete com o filho devido a uma insegurança É dela. verdade, Ana Cecília, é Então, verdade. isso a gente tem que tentar botar um basta e evoluir para as próximas Com gerações, certeza. né? Para que essa pessoa cresça com mais segurança. Mas aí entra o que a Carmen estava falando. Eu penso que mesmo os pais trabalhando mais hoje, eu acho que é fundamental criar um tempo. Porque o tempo ele não vai Sim, aparecer tempo do em nada. família, não é? Tempo em família. Tem que fazer uma refeição junto, conversar. Porque ali tu consegue enxergar muita Sim, coisa. buscar no Mas eu acho que tu colégio. tem que estar disposto a Claro, enxergar isso, claro. não é? Porque eu não acredito que os pais, quando criticam um filho, ele não critica para maltratar Não, o filho, ele critica não. porque é o melhor que ele está conseguindo fazer, é o que ele está conseguindo fazer porque naquele tem momento. condições de Isso, fazer. e muitas então, às vezes são os pais que precisam de Sim, tratamento. mas é não por os isso que eu estou filhos. dizendo, a gente vê, e a Ana Cecília trouxe muito bem, porque a gente cria os filhos, a gente se cria de novo. Essa é uma Claro, frase com da certeza. psicologia que eu acho A extremamente gente aprende muito elucidativa. com os filhos. Então, muitas vezes a gente não está fazendo por mal, a gente está reprisando um padrão que não nos ajudou. E às vezes até através de uma avaliação com um profissional da área emocional, a gente vai descobrir e tem possibilidade de corrigir. E os pais, muitas vezes, quando tem mais de um filho, 2, 3 filhos, é muito normal tu rotular aquele filho. Esse aqui é o mais esperto, esse é o mais inteligente, esse é o mais tímido, e tu cresce com aquele estigma. E não sai do rótulo. E nem sempre é aquilo ali. Como é que vai Nem contrariar sempre os aquele pais, né? olhar, nem sempre aquele olhar do teu pai e da tua mãe é realmente o que tu é. Não é? E como disse o Giovanni, tu não vai contrariar os pais. Não é? Mas normalmente famílias que têm mais filhos, cada um cresce com um rótulo. Eu sei porque eu vim, nós somos 3 irmãs, e cada uma tinha o seu rótulo. Não é? E tu acredita que tu é aquilo piamente. Não só a gente acredita, como a gente caminha na direção do rótulo. Daquilo, sem dúvida. Se nós somos rotulados como maus alunos, para que eu vou estudar? Já Foi tenho mal, título. né? Eu já tenho Já título, tenho né? Então título. vou fazer jus, né? Exatamente. Então aquela criança, aquele adolescente não se esforça. Então, realmente, Carmen, não aos rótulos. Não aos rótulos, não é? Aos rótulos. Quaisquer que sejam eles. Tu sabe, eu vou voltar lá para as dinâmicas de grupo, que eu sou apaixonado, Sim, mas né? é sensacional. Eu penso que o convívio nos grupos, ele também pode nos ajudar. Então, assim, se a gente daqui a pouco descobre um grupo que dança, né, tu pode trabalhar timidez dentro da Claro, e claro, comportar é verdade. num ambiente desse. verdade. Eu fico feliz fazendo aula de teatro. Não quer dizer que eu vou atuar Sim, e você se ator, tornar um né? ator. Mas vai ajudar. Vai ajudar. Então, se a gente conseguir alinhar assim, o prazer também, né, com alguma coisa que nos faça desenvolver, nossa, eu acho que isso também ajuda muito. Por muito tempo eu estudei dinâmicas de grupo, eu sou filho da SBDG. Então, é uma das minhas formações, vamos dizer, olha o nome da mãe de Giovanni SBDG.
Pois ela me mata, né? Agora vem cá que eu vou te ensinar qual é o meu nome, né? E eu fiz essa formação durante 3 anos e me ajudou muito, assim, não entender só as dinâmicas de grupo, mas como a minha presença, o meu modo de ser impacta no desenvolvimento dos grupos, né? E o grupo, tanto é assim, por exemplo, quem quer emagrecer, tem algumas pesquisas que comprovam que quando tu faz um tratamento em grupo, para algumas pessoas tende a dar um resultado muito bom, porque tu cria um comprometimento contigo. Sim, tu fica com vergonha do outro na hora daí de... eu quero ir lá eu já fiz, né? E eu me lembro assim que eu tinha cartelinha e que eu queria... Tu já fez? Eu já fiz. Eu não conhecia esse teu lado. Eu nunca fui assim muito cheinho, mas uma época eu tava e eu fiz reeducação alimentar. E aí tu chega com a cartelinha e tu pensa, eu não vou comer, porque senão depois eu vou ter que dar satisfação, que eu engordei 100 gramas, né? Ai, gente, nós estamos no finzinho do programa, uma pena, porque a gente poderia ficar mais uma hora aqui falando sobre isso, né? Assim, ó, a Andréia, pra mim, ela não é tímida coisa nenhuma, senão ela não ia estar aqui. Eu acho que tem uma fraude, Andréia. Eu acho que o princípio é a gente enfrentar, né? É começar a correr atrás. Mas tímida. Pra melhorar. Gente, assim, ó, super obrigada. Cris, muito obrigada. Andréia, Ana, o Giovanni, que é a primeira vez que está aqui, né, Giovanni? Mas vai ser a primeira de muitas, né? Gente, assim, ó, muitíssimo obrigada. Quero vocês aqui outras vezes. E a Andréia agora sai daqui com a certeza que ela não é mais tímida, não é, Cris? Semana que vem a gente volta com mais um comportamento, mas é claro que amanhã eu tenho um encontro com vocês às 11 da manhã. Até lá.